Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. Esse é o Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros aqui do canal. Se você é membro, está no grupo no Telegram. Se você não achou esse grupo do Telegram ainda, volta nas mensagens aí exclusivas para os membros na parte de comunidade, que você acha o link do Telegram lá. E lá, pedir para vocês mandarem perguntitas, que são elas que eu vou responder hoje. Iagão, o que de fato seria o separatismo bíblico? Isso influi em separatismo no que se refere a denominações evangélicas? Isso é uma pergunta interessantíssima, tá? Se você não sabe, a doutrina da separação, não é muito famosa em círculos mais conservadores, traz a ideia de que nós devemos estar separados de grupos que não possuem a mesma doutrina que a gente, tá? Isso se manifesta de forma, às vezes, muito intensa. Para muitas pessoas, essa é uma doutrina que simboliza a necessidade de não ter contato com quem for pentecostal, com quem for presbiteriano. Em muitas igrejas que acreditam em um tipo de doutrina da separação, você não vai ter amizade com pentecostal, você não vai ter amizade com presbiteriano. É um negócio assim meio agressivo, porque eles entendem que se a Bíblia manda eu me separar do que é pecaminoso, eu não me associo a outros grupos religiosos. Mas isso não tem nada a ver com o que diz a Escritura, tá? A Escritura fala sobre nos separarmos de pessoas que estão vivendo em pecado não arrependido, não de pessoas que possuem algum ponto teológico um pouco diferente da gente. Eu vejo muitos ambientes batistas defendendo esse tipo de doutrina da separação, ambientes profundamente sectários e fundamentalistas que acreditam que não existe comunhão entre santos, né, das mais variadas doutrinas. Acho complicado, não sigo essa perspectiva. Eu acho essa doutrina bem complicada quando é aplicada a relacionamento entre denominações, tá? Acho ruim. O texto de Isaías 14:12, como caístes do céu a estrela da manhã, realmente se refere ao diabo? O texto não está falando para o diabo, o texto está falando para o rei, certo? E, enquanto fala com o rei, usa uma linguagem metafórica para se referir a esse rei. Muitos acham essa linguagem tão elevada, que é usada para falar esse rei, que acham que é uma linguagem para falar do diabo. Mas não é a leitura que eu faço. Para mim, o texto está falando diretamente sobre um indivíduo, não está falando sobre o diabo nem nada parecido. Então, quando fala que ele caiu do céu, por exemplo, é uma linguagem para se referir a uma posição de autoridade que ele possuía, que ele perdeu porque ele foi destronado. Não porque ali ele fala do rei, mas o rei, na verdade, é o próprio diabo e tal. Acho bem estranha essa interpretação. A verdade é que nós sabemos bem menos sobre o diabo do que nós estamos dispostos a assumir. Os 4 evangelhos descrevem um período em que a antiga lei ainda estava em vigor, tanto que Jesus afirmou que havia vindo para cumprir a lei. Com isso, podemos entender que o Novo Testamento está efetivamente descrito a partir do livro de Atos? Sim, o Novo Testamento, ele está de fato estabelecido a partir do livro de Atos. Jesus ordena coisas que eram da antiga aliança. Ordena que o homem vá se mostrar ao sacerdote, ordena que vá fazer sacrifícios, ordena que cumpram leis de restituição do Antigo Testamento. Jesus ordena coisas da antiga aliança, como o dízimo, por exemplo. Jesus disse para os fariseus darem o dízimo. Tudo isso são coisas relacionadas ao Antigo Pacto. É quando Jesus morre, ressuscita e o Espírito Santo desce que nós temos a fundação da igreja. É assim que eu leio, tá? A igreja começa em Atos 2. Jesus fala em Mateus 16, edificarei no futuro a minha igreja. A igreja ainda seria edificada, e isso se dá quando o Espírito Santo desce e a igreja começa a se estabelecer a partir da morte e ressurreição de Cristo Jesus. É o sangue da nova aliança. Sem o sangue não havia nova aliança ainda. Tá certíssimo isso. Qual seria o limite de expressões artísticas em um culto? Eu acredito que teatros, danças, artes plásticas, etc. deveriam fazer parte da vida da igreja, mas não de um culto necessariamente. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que tudo que acontece publicamente no culto existe para a edificação da comunidade. Por que é que Paulo proíbe, por exemplo, línguas estranhas de serem faladas publicamente na igreja sem interpretação? Porque não havia, naquele momento, edificação pública. Então você falaria em língua sozinho. Então toda a arte na igreja acaba sendo arte funcional. Ela existe para a edificação da comunidade. Então temos música, e a música edifica a comunidade. Se nós tivermos um teatro, o teatro precisa possuir um aspecto didático para ensinar coisas para a comunidade. Agora todo o resto, eu vou pintar um quadro, eu vou dançar, fazer aqui artes plásticas do culto, isso não tem nenhum aspecto didático para a comunidade. Então, um tipo de arte que não tem função para a comunidade naquele momento. Eu posso fazer um sarau na igreja, uma noite de talentos, o que é que seja, mas nem toda expressão artística precisa encontrar lugar no culto. Pensou em parar com o canal quando houve a saída e depois o pedido do seu antigo parceiro para retirar todos os vídeos do ar? Sim, quando... Isso faz o quê? Faz mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Até faz sei lá, não sei mais quantos anos isso faz. Faz muitos anos. Graças a Deus é um passado distante, é como se fosse um sonho antigo. Eu nem lembro direito mais das coisas. Mas sim, eu comecei... Se você não sabe, quando esse canal começou, nós éramos uma dupla, depois virou um trio, e meus antigos parceiros
preferiram sumir do mundo da internet. Um deles se desviou, o outro eu não sei mais onde é que tá. Mas à época pediram pra tirar os vídeos deles do ar. E aí tirei e pensei em parar. Obviamente pensei em não fazer mais vídeos pro YouTube. Mas aí eu, à época, liguei pro meu pastor, Valber Veras. Na época ele era o meu pastor titular, hoje eu sou o titular dele, a gente inverteu. E ele falou: Iago, quando William Carey fez a primeira tradução do Novo Testamento inteiro no campo missionário, teve um incêndio na gráfica e pegou fogo tudo. Ele chegou na equipe dele e disse: vamos fazer de novo e vamos fazer melhor. Eu entendi aquela mensagem como a mensagem de Deus pra fazer de novo e fazer melhor. Eu acho que a gente cumpriu aquilo que a gente se propôs. Eu regravei todos os vídeos, tudo aquilo que era realmente relevante eu gravei. Tinha uns vídeos, obviamente, que eram do momento, mas tudo aquilo que era relevante eu regravei, né, e fiz de novo e tenho certeza que fiz melhor. E o canal chegou onde chegou hoje, graças à bondade do Senhor. Mas quis parar. O canal hoje só não parou porque Valber Veras me deu o conselho certo na hora certa. É isso que a gente precisa às vezes no dia do desânimo. É do conselho certo na hora certa. Por exemplo, um conselho excelente que veio na hora certa é eu te dizer que se você comprar o kit com 3 tech t-shirts da Insider, você paga mais barato. Olha só que conselho maravilhoso. A Insider tem a melhor camiseta básica do Brasil. Por conta da sua tecnologia têxtil, ela não desbota, ela desamassa do corpo e ela é anti-odor. Além disso, ela poupa o seu tempo tendo que ficar escolhendo roupa, camisetas básicas que cabem em qualquer situação, que duram muito mais que qualquer camiseta de algodão. Comprando o kit de camisetas, você não só vai aproveitar o desconto do cupom de desconto Teologia 12, mas você já leva a camiseta com um preço mais barato, acumulando desconto sobre desconto, em várias cores, com vários formatos: manga longa, manga curta, gola V, gola redonda, undershirts, cuecas, meias, vários tamanhos. Insider é o futuro do vestuário. Lá na igreja a gente compra muito pacote, tá? A gente junta os homens da igreja, faz ali, compra um kit de 6, de várias camisetas, e a gente aproveita o frete grátis, o desconto, o preço. Então aproveita que Insider é um ótimo conselho para você levar mais por menos. Menos esforço, mais escolhas inteligentes, um preço promocional. É Insider, link na descrição. Por que algumas pessoas dizem que Malaquias 3:10 não faz menção a dízimos e ofertas? Eu penso que faz menção sim, mas faz menção sim, tá falando de dízimos e ofertas sim. A questão é que, lembre, o dízimo é uma prática judaica. Hoje nós damos ofertas livremente, e essas ofertas estão associadas a um tipo de liberalidade, algo proporcional à nossa renda, mas não são dízimos. São ofertas, são coisas diferentes. Mas algumas pessoas dizem que não, porque acham que não deveria ter nada que envolvesse dinheiro dentro do ambiente religioso. Acham que sustentar a igreja é uma coisa pecaminosa, sei lá. Só pode. Pedro perguntou: os espias mandados a Jericó e acobertados pela prostituta Raabe receberam dela algo a mais que sua hospitalidade? If you know what I mean? Pedro, que pergunta é essa, Pedro? Nada no texto, Pedro, diz que Raabe fez nheco-nheco, certo? Tchaca-tchaca na muchaca com os espias, tá, Pedro safadinho? Viu, Pedro safadinho? Nada não, viu? Nada no texto aponta isso. Então deixe safadeza. Essa mente, Pedrinho, olha, Pedrinho. Chamar o senhor do gabinete. Enquanto meios de graça, o batismo e a ceia do Senhor são apenas símbolos ou memoriais, ou operam efeitos concretos na vida espiritual do crente? E se forem símbolos memoriais apenas, em que sentido são meios de graça? Eu gosto muito da posição do Wayne Gruden. O Gruden vai dizer que existe uma bênção que provém da obediência, uma graça que é dada a nós a partir do momento que recebemos esse tipo de memorial. Eu não gosto do termo sacramento, certo? Eu acredito que é um memorial e é por meio do memorial que nós somos agraciados e abençoados em participar daquilo. Assim como somos abençoados pela pregação da palavra, pela oração, pelo jejum, somos abençoados por participar da ceia do Senhor, onde rememoramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É nesse processo de lembrar da morte e da ressurreição que esse memorial nos abençoa e nos edifica de forma espiritual. Como surgiu a rebelião no coração de Lúcifer, sendo que os céus eram um lugar santo? Isaac, a melhor resposta que existe é: não sei e ninguém sabe. Não sei e ninguém sabe. A escritura não fala sobre a rebelião de Lúcifer, nós não temos muitos detalhes sobre isso, e não fala sobre como se deu o processo interno de corrupção do coração de Satanás. A gente não tem isso em lugar nenhum da escritura, a gente tem só impressões culturais, tradições cristãs, mas a gente não tem base bíblica pra dizer muita coisa não, tá? Tem um vídeo antigo aqui no canal chamado Quando Deus Me Manda Calar a Boca. Uma coisa assim, é uma teologia do mistério, em que a gente tem que entender que existem pontos que a gente não consegue chegar, não consegue alcançar a teologia. Cadê collab Iago versus Rodrigo Silva Prometida? Rapaz, tô devendo mesmo, tá? Mas eu vou explicar porque eu não fiz essa collab ainda. Vou explicar porque eu não fiz ainda. O Rodrigo Silva, muito graciosamente, se colocou à disposição pra gente fazer uma coisa junto, fazer uma live, algo do tipo. Mas eu acho que o Rodrigo Silva não sabe o quanto eu tenho um problema com o adventismo do sétimo dia. Eu acho que esse é o ponto. E o que é que eu acho? Eu acho que seria de péssimo tom eu fazer um vídeo com o Rodrigo Silva e depois eu gravar um vídeo dizendo: o meu problema com o adventismo. Eu acho que seria uma coisa meio, sei lá, de má fé com o próprio Rodrigo. Aí o que é que eu botei na minha cabeça? Eu não falei nada disso pro Rodrigo, o Rodrigo nem tá imaginando nada disso. Só se ele ver esse vídeo aqui ele vai saber. Mas eu pensei, eu vou gravar um vídeo sobre adventismo. Depois que eu disser tudo que eu quero dizer sobre adventismo,
Adventismo. Se o Rodrigo Silva ainda quiser gravar um vídeo comigo, aí beleza, eu acho que é honesto com ele. Aí qual é o problema? Eu tô sem tempo absolutamente na minha vida pra preparar um vídeo inteiro sobre Adventismo, porque dá trabalho, e cansa, tem que ler fonte original, tem que ver os autores, porque fazer um vídeo assim cobra muita responsabilidade. E aí eu acabo adiando, né? Eu vou acabar gravando com o Rodrigo e dizer, Rodrigo, ó, pode dizer, viu? E estabelecer com ele os meus problemas com o Adventismo de forma mais clara e ver se pra ele tudo bem gravar comigo. Porque por mais que ele saiba que eu tenho problemas com o Adventismo, não sei se ele sabe o quanto. Então, eu acho que seria bom ter uma conversa mais pessoalmente com ele. Eu não queria ter essa conversa por telefone, a gente nunca se viu pessoalmente, eu e o Rodrigo. Eu acho que era uma conversa estranha ter por telefone. Quem sabe eu posso ter essa conversa com ele na live, sobre falar de Adventismo. Talvez, eu posso já tocar nesse assunto com o próprio Rodrigo Silva, ao vivo, sei lá. Mas vamos ver quando é que sai isso aí. Vamos, fiquem de olho que um dia isso sai. É possível que a profecia se cumpra duas vezes? Tipo Isaías 7, da jovem ter Emanuel, ter se cumprido naquela época e no nascimento de Jesus? Sim. Por isso que a linguagem de Mateus é que a profecia se tornou plena. Mateus usa muito essa linguagem. Não de que a profecia se cumpriu, mas que a profecia plenificou-se, tornou-se plena, tornou-se completa. Né? Eu acho que é uma linguagem mais interessante, de que o que acontece muitas vezes em Jesus não é só o cumprimento da profecia, porque houve um cumprimento imediato da profecia, mas o cumprimento mais absoluto daquela profecia. Então a profecia não é que ela se cumpra duas vezes, é que existe às vezes um cumprimento parcial da profecia, então um cumprimento mais pleno e completo da profecia mais à frente. Pastor, o autor de Hebreus, na passagem dos heróis da fé, cita acontecimentos que não estão no cânone protestante, segundo o católico. Fala de pessoas que foram torturadas e que mesmo assim não negaram a fé. Alguns católicos usam isso contra nós protestantes, dizendo que o autor faz referência a Macabeus. Então, não é nenhum problema que ele faça referência a Macabeus, tá? Primeiro que, sim, você tem elementos do Antigo Testamento, e aí pra citar de cor aqui é complicado, mas você consegue encontrar referentes no Antigo Testamento a vários acontecimentos que Hebreus cita, tá? Mas nós, cristãos, evangélicos, que rejeitam o livro dos Macabeus como livros canônicos, não rejeitamos o livro dos Macabeus como fontes históricas. E várias vezes o personagem bíblico usa fontes históricas para estabelecer os seus pontos. Os livros que registram a revolta dos Macabeus são livros muito confiáveis no sentido até histórico. O que nós não seguimos é como material canônico. Nós não acreditamos que esses livros deveriam estar no cânon do Novo Testamento. Acreditamos que eles representam um momento histórico. Então, dizer que porque uma história cuja referência pode ser o livro dos Macabeus é citado em Hebreus, isso faz com que todo o livro do Macabeus tenha que ser aceito no cânon protestante, é seguir para muito além daquilo que a gente se propõe. A gente sabe que o cânon protestante é definido por vários outros fatores, não só porque um acontecimento é citado. Senão a gente ia ter que ter Enoque no cânon protestante, por exemplo, que não tá no cânon nem católico nem protestante. Onde o Antigo Testamento fala que o Messias viria duas vezes? Em lugar nenhum, mas a Escritura fala coisas conflitantes sobre o Messias, que só se resolvem com ele vindo duas vezes. Por exemplo, a gente tem em Isaías, ao mesmo tempo, dizendo que o Messias que viria era Deus, era o libertador, era o salvador, e ao mesmo tempo dizia que esse Messias morreria, ele era sofredor, que ele seria pisado, que ele seria destruído. Como é que pode? Como é que esse Messias seria o libertador, que viria para vencer, mas ao mesmo tempo esse Messias viria e seria de alguma forma vencido? A gente só consegue resolver os conflitos envolvendo as revelações sobre o Messias no Antigo Testamento com a ideia de um Messias que vem em fraqueza e então retorna em força mais à frente. Pessoas de outras religiões também serão salvas, tipo adventistas, católicos, testemunhas de Jeová, entre outras que não acreditam nas mesmas crenças que os evangélicos? Sim, se você acreditar em Jesus como Senhor e Salvador e viver a sua vida devotado a Ele, você provavelmente vai ser salvo, tá? Agora, o problema é que existem seitas e heresias que adicionam coisas terríveis sobre Jesus e tiram coisas fundamentais sobre Jesus. Testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus não é Deus, por exemplo. Católicos vão adicionar adoração a outras entidades, por exemplo. E vão dizer que não é adoração, né? Mas é adoração a outras entidades. Então você vai ter um problema sério. O que é que a gente faz? A gente identifica grupos. Esses grupos são seitas. Esses grupos são heréticos. Você não deveria fazer parte desse grupo. Você, seguindo esse grupo, você corre o risco de estar abandonando Jesus. Mas a gente não tem como dizer que todo mundo ali embaixo vai pro inferno, ou que todo mundo que tá naquele grupo não vai nunca ser salvo. Isso é bobagem. Porque nós não estamos vendo e interpretando o coração das pessoas como Deus está, tá? Não é nossa função fazer isso. Você é um cara que curte, além das leituras teológicas, lê outras coisas, como filósofos, biografias, estudos, ou só pratica a leitura cristã? Considera perda de tempo? Eu gosto muito de ler literatura, gosto de ler coisas mais bobinhas, mais simples, eu gosto de mangá, eu gosto de HQ, eu gosto de romance mesmo, gosto de leituras mais leves, gosto de ler um pouco de filosofia, mas aí já é trabalho pra mim. Ler filosofia, ler psicologia. Eu tô lendo nesse momento um livro sobre autismo, por exemplo, que quis, né, que entender um pouco mais. Tô lendo também Sweet Tooth, né, aquele seriado da Netflix. Tô lendo o quadrinho do Sweet Tooth. Tô lendo o mangá de Elfen Lied. Então, as leituras que eu tô fazendo
fora da teologia do momento, por exemplo. Mas leio com uma frequência bem menor do que gostaria. Queria ler mais, mas o tempo, infelizmente, não vai deixando. Em Levítico 16, a partir do verso 5, há a figura de 2 bodes, em que são tiradas sortes, um para o Senhor e outro para Azazel. O bode escolhido para Azazel é também traduzido como bode emissário, ou similar. Mas o que ou quem seria esse termo ou nome Azazel? Então, de olho no texto, bom. Aí, eu vou colocar isso aqui no de olho no texto. E para o próximo de olho no texto responder, eu vou pegar aqui minha lista de olho no texto, adicionar de olho no texto sobre o bode para Azazel. Pronto, fica aqui a promessa, tá? Como lidar com pessoas que perderam alguém próximo para o suicídio? Ih, rapaz, isso é difícil, hein? Puxa, no passado teve como lidar com pessoas que tentaram se matar. Agora é sobre quem perdeu alguém para o suicídio. Olha, difícil. Terapia, aconselhamento pastoral. Mas eu diria que a gente tem que ajudar para entender o que tá acontecendo na cabeça daquela pessoa nesse momento. A pessoa tá se culpando. É muito comum que as pessoas se culpem quando perdem alguém pro suicídio, né? Acham que a culpa é dela de alguma forma, que elas poderiam ter feito mais, que se elas tivessem agido diferente a pessoa não teria se matado. Tem todas essas coisas, sabe? Que vão surgindo. É difícil. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir a pessoa, entender o que tá acontecendo. Você tem que ter paciência para lidar com a dor dela. Entender que ela pode falar coisas que não são corretas. Tem um sermão meu chamado Teologia Certa para a Dor Errada, certo? É também um dos capítulos do meu livro Este Deus é Meu Diabo, sobre o livro de Jó. Vale a pena você dar uma conferida lá para você pensar sobre a melhor abordagem em momentos de dor. Pessoas em momentos de dor vão dizer besteira. É o que Jó disse, né? Jó disse, olha, eu sou só um homem jogando palavras ao vento e vocês não me deixam lamentar a minha dor. Há pessoas que perdem alguém podem acabar dizendo coisas que nem sempre são teologicamente muito corretas. Mas a nossa função não é corrigir todo mundo o tempo todo, é ter paciência, graça, misericórdia, ouvir, ter bastante escuta ativa para saber como responder da melhor forma. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa vai sofrer diferente. Como harmonizar a doutrina da graça comum com o versículo que diz que o mundo inteiro jaz no maligno? Eu acho que é porque o mundo inteiro jaz no maligno que a gente precisa de uma graça comum. No sentido de que, o que é que faz com que o mundo inteiro que está jazendo no maligno não seja um mundo total e absolutamente dado à maldade? Por que a gente não tá num The Purge constante e frequente? Por que não tá todo mundo se matando? Por que existe bondade? Por que existe bem? Isso vem da imagem de Deus que está colocada em nós, vem de uma bondade de Deus que se manifesta a toda a criação, né? Deus manifesta a sua bondade e a sua graça a todos os homens. Nem sempre é uma graça salvadora, mas é uma bondade que está posta a todos. Então, é isso que faz com que o mundo que jaz no maligno ainda tenha alguma bondade manifesta ali, ainda há uma graça de Deus manifesta a todos os homens. Porque a fofoca é um pecado tratado de maneira leniente por muitas comunidades. Sabe, infelizmente, muitos pecados são tratados de forma leniente em muitas comunidades. As pessoas, infelizmente, tratam pecados que não sejam socialmente desagradáveis como se fosse bobagem. Tem um capítulo do Pecados Aceitáveis que eu trato justamente isso. A fofoca é um pecado terrível. Tem vídeo aqui no canal sobre fofoca, não tem, Tuller? É tanto vídeo, tem mais de 1.100 vídeos nesse canal. Eu já não lembro mais, mas deve ter um vídeo sobre fofoca, tenho quase certeza. Vale a pena dar uma conferida lá. A fofoca é um pecado, a difamação é um pecado, a gente deve proteger a reputação das pessoas, não pode ficar falando de todo mundo por aí. É fundamental que a gente tenha cuidado na língua, mas muitas igrejas tratam como se fosse bobagem. Eu acredito que é fundamental que nós, como pastores, possamos ir até as pessoas e convencê-las do mal, do pecado da fofoca. Pra começar, eu como pastor não deixo o pessoal vir fazer fofoca pra mim. Pastor, fulaninho fez isso, você viu? Pastor, você viu o que Cicrano fez, meu patrão? Não é da minha conta. Você foi falar com ele? Mateus 18 diz isso. Você viu seu irmão em pecado? Vá falar com ele. Se você veio falar comigo, agora você que tá em pecado. Porque você tá fofocando, eu vou dizer, vai falar com ele, senão eu vou falar com ele e dizer que você veio me fofocar dele. Pra vocês resolverem aí da sua fofoca. A gente não pode deixar o pessoal fofocar em paz. Fofoca é pecado, é terrível, destrói as pessoas, destrói a igreja, destrói comunidades. É o tipo de coisa que só gera orgulho e confusão. Fofoca é um pecado terrível e tem que ser bem tratado nas igrejas. Vai ver o nosso vídeo sobre fofoca, tá bom? Esse é o Pergunta Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, graças à bondade de vocês que não só financiam esse canal como membros, mas também engajam nas publicidades que nós fazemos, porque financia todo esse trabalho. Então, vai no link na descrição para aproveitar o desconto na Insider e se inscreve no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.